sou repórter do jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa redação o pessoal da coletiva Luta em Movimento, a Sueli e a Silvia, para conversar com a gente um pouquinho sobre o assunto. Tudo bem, meninas? Como é que vocês estão? Tudo bem, Paulo. Gente, a ideia da coletiva é que eles são 7 candidatos, são 4 mulheres, isso, né? 4 mulheres e 3 homens, na cidade de São Bernardo, São Caetano e Santo André, com diferentes bandeiras, mas que se uniram para que seja uma única candidatura. Então vai ter a foto da Sueli, é isso, né, Sueli? Vai ter a foto da Sueli na urna, mas são os 7 eleitos e aí todas as decisões passam pela coletiva para que seja tomada uma decisão única entre eles. Meninas, eu queria que vocês começassem explicando pra gente como é que vocês se engajaram politicamente. Eu vou primeiro perguntar pra Sueli e depois pra Silvia. Sueli, como você se engajou politicamente? Como é que você conseguiu construir essa ideia de que eu tenho que vir para a política? Como foi? Bom, tentar resumir aqui, né? Eu comecei em 1990, eu fiz magistério e participei de um grêmio estudantil. Muito ativo na cidade, a década de 90 o movimento estudantil estava em alta, fora Collor, e ali eu me engajei politicamente e em partidos políticos também. Então eu já comecei desde muito cedo também a militar em organizações e partidos de esquerda, né? Então comecei em 90, em 2000 eu vou para a prefeitura como professora, começo a trabalhar no serviço público e começo a atuar também em defesa da minha categoria, nos sindicatos, nos movimentos sociais. Então, nesses 30 anos aí que eu tenho de militância, essa é a minha história. Eu nunca fiz política institucional, né? Eu nunca tinha pensado em ser candidata. Sempre fui do movimento sindical, movimento social, né? Mas a partir de 2018, a gente, acompanhando outras candidaturas de esquerda também, a gente, após a eleição do Bolsonaro, nós decidimos que era preciso dar mais um passo, né? Além daquelas atividades políticas que a gente já fazia e também disputar o espaço institucional porque tinha a ver com a nossa voz. A gente queria ser ouvido por mais pessoas daquilo que a gente defende. Então, a partir de 2020, eu saio candidata em São Bernardo, na bancada da luta coletiva, também uma coletiva, né, com diversas pautas, fomos muito bem em São Bernardo e agora a gente se apresenta como candidatas a deputada federal. A Sueli conversou com a gente um pouquinho antes também e ela disse que a coletiva teve uma ótima votação, né? Que realmente, por conta mesmo de coligações, esse tipo de coisa que a gente sabe que existe na política e é importante para garantir uma isonomia do processo, acabou que não deu, né? Isso, a gente teve em São Bernardo, a bancada da luta coletiva teve 2.621 votos, é isso mesmo. Com pouquíssimo recurso financeiro, isso eu acho que é interessante dizer. A gente teve um trabalho muito bom, Paula, na internet, conversando com a juventude, fazendo a nossa campanha na rua, como nós fazemos hoje também, e a gente conseguiu atingir muitas pessoas com as pautas que a gente defendia. Então foi uma brilhante campanha em São Bernardo, que infelizmente por uma questão de coeficiente a gente não está hoje na Câmara, mas foi muito significativo para nós. Mostra a importância, né, de um movimento como esse. Silvia, eu queria que você falasse um pouquinho também, vou só fazer uma breve apresentação. A Silvia, ela se identifica como indígena e ela falou que a avó dela era de uma tribo daqui também, aqui do ABC. Então fala um pouquinho disso também, Silvia, antes de falar do engajamento aí da política. Vou me apresentar em Tupi-Guarani. Tchê, Silvia Guaiana Miramomi, Tchê, Andé Vaité, São Paulo, Pã. Eu sou Silvia Guaiana Miramomi, estou junto com a Sueli, com muitos ativistas e militantes, que é uma honra nessa coletiva Luta em Movimento. Eu sou originária de São Paulo. Essa luta começou em 2017, 2016, quando eu me dei conta que eu tinha ancestralidade indígena, que ela ficou sempre apagada. E de lá para cá a gente vem trazendo esta pauta e esse debate para a região do ABC. A região do ABC não considera a história indígena nem na escola, né, Sueli? Sim. Sueli sabe disso, nem nas instituições e nas políticas públicas. E aí, este ano, após a investida do atual governo contra os territórios e os indígenas, a gente começou a prestar atenção que é necessária uma movimentação política.
e nos juntamos. Eu faço parte do coletivo Massa de Santo André, que são de ativistas sociais de Santo André, que também teve uma candidatura em 2020 da professora Isabel Rodrigues, que tinha no seu bojo Sandro Nicodemo, ex-socialista, Andréia Tucci, que é da parte de pessoas com deficiência, e o Nery Silvestre, que é da área da cultura. Então, a candidatura coletiva, ela já vinha nesse histórico do movimento Massa. Quando eu comecei a levantar a pauta indígena, fizemos em Santo André vários movimentos para trazer essa história. Olha, não é só o João Ramalho, tem a mãe indígena, a mãe Bartira, que ela faz parte, né? E aí nós começamos a articular, junto com a bancada do COCAR, que a gente precisa reflorestar mentes e corações. E essa convergência das três forças do ABC, então, luta coletiva, né? Bancada luta coletiva, o Massa de São Bernardo, o Massa de Santo André e o Cordel de São Caetano, que também traz um candidato, acho que o Daniel, né? Que concorreu. Foi o Rogério. O Rogério, isso, na última eleição. Então a gente percebeu que a gente tem uma voz que precisa ser levada ao Congresso Federal. O ABC precisa ser representado, e representado por trabalhadoras, ecossocialistas, indígenas, daqui da região do ABC, professoras, ativistas sociais que conhecem a questão da falta de moradia, a questão da saúde que é precarizada. Então a gente veio se engajando e chegamos nessa lindíssima formação, que é a única aqui na região do ABC. Como coletiva regional para o Congresso Federal, nós estamos num movimento único, pioneiro, e que a gente espera realmente que chegue ao Congresso para levantar as nossas pautas. É interessante a gente falar que as candidaturas coletivas são permitidas desde 1994 e nós temos coletivas eleitas aqui no ABC, em Ribeirão Pires. A gente tem o Coletivo das Mulheres, que é a Márcia que representa como vereadora, mas é coletiva. E a gente tem também a bancada ativista na Assembleia Legislativa de São Paulo, que tem uma representante do ABC, que é a Shirley, que representa a bancada indígena. Mas é uma luta que está ganhando mais espaço agora, né? Pelo que a gente estava dando uma olhada antes da conversa, foram mais de 200 bancadas coletivas que foram propostas nas eleições municipais de 2020 e deve vir também com essa força, né? E é interessante a gente falar sobre isso porque a gente conversou com a Sueli e com a Silvia antes, que é a ideia mesmo de você ter todo mundo lutando por um mesmo potencial, né? Então você não cancela ninguém, né? Isso. Você tá com os 7 e as propostas dos 7 vão ser ouvidas. Como é que na prática essa conversa? A gente, inclusive, nós somos uma coletiva socialista e nosso slogan é horizontal, plural e socialista, exatamente pela ideia do horizontal, né? Então quando as pessoas falam, mas é coletiva, mas é só uma que vai estar representada. Não, a gente discute coletivamente, a gente decide coletivamente e se precisar de mais tempo para discutir, a gente leva mais tempo, porque na verdade a gente acredita que as transformações sociais, elas também serão coletivas, né? Quando você vai para um movimento social, que você reúne o bairro, nas associações, nos sindicatos, todas as decisões são coletivas e tem que ser cada vez mais democráticas e cada vez mais as pessoas precisam ser ouvidas. E nesse momento, principalmente do governo Bolsonaro, que a gente vê o cancelamento dos debates, das discussões coletivas, que a gente precisa reafirmar isso ainda mais, né? Então, a ideia da coletiva é que ninguém apareça mais do que ninguém, né? Os 7 vão aparecer com as suas pautas, temos a causa animal, ecossocialista, como a Silvia colocou, da educação. Então, todos nós vamos colocar os nossos debates. Eu aprendo muito com a Silvia, né? Porque ela traz a vivência dessa pauta e ela aprende comigo porque eu trago a vivência da minha pauta da educação. Sou educadora há 20 anos na rede pública. Então, essa troca, essa construção coletiva que é fundamental. E a gente consegue passar isso para as pessoas. Você vê, em 2020 a gente fez essa campanha desta forma e as pessoas entenderam. Então,
todo mundo vai entender sobre todas essas pautas, vai entender claramente o que a gente defende, de que lado que nós estamos, porque tem agora também, começou recentemente a campanha eleitoral na televisão e eu já estava vendo um pedacinho, e aí você vê muitas mulheres dizendo, não, mas tem que votar em mulheres, tem que ter mais representatividade de mulheres, é verdade, mas você tem que saber quais são as mulheres que de fato estão do seu lado. O que de fato essas mulheres defendem? O que de fato os partidos, né, desses candidatos e dessas candidatas defendem? Então, o que a gente tem dito? Tem que olhar o histórico do partido, tem que ver quais são as bandeiras do nosso partido e de todos os outros para definir o voto. E a coletiva, ela traz isso, né? Todas as pautas discutidas de forma horizontal, de forma plural, porque a sociedade é plural, né? Então, eu também sou LGBT, né, sou bissexual, então tudo isso a gente vai trazendo para a coletiva e vai tentando representar o máximo de pessoas possível, né? A ideia da coletiva é de representação mesmo, né? Mas não só, eu sou a voz daqueles, não. Eu vou discutir com aqueles, vou aprender com eles e vou levar esse mandato para eles, né? A gente tem uma ideia de que o mandato é popular, ele é das pessoas que nos elegem, né, caso eleitas, então é tudo muito discutido coletivamente mesmo e construído assim. Silvia, eu queria que você falasse um pouco, porque a gente sabe que no governo Bolsonaro a gente teve aí uma série de retrocessos nas questões ambientais, o Ricardo Salles investigado por conta mesmo da venda ilegal de madeira de reflorestamento, então eu queria que você falasse um pouco da importância de trazer essa pauta ambiental e discutir isso no ABC, porque como vocês falaram, né, a gente apaga um pouco a ideia da nossa cultura, né? Veja, as pautas que a coletiva Multimovimento carrega, elas são completamente sincrônicas e transversais. Então, quando a gente fala, olha, precisamos reconhecer a história dos indígenas da região, você perguntou, a região é Caguaçu, a minha avó indígena foi batizada na Capela do Pilar, aqui em Ribeirão Pires. Então, assim, é raiz mesmo, e que a maioria das pessoas, eu inclusive, desconhecia. Esta pauta se refere à educação, porque é preciso que a Lei 11.645 esteja efetivamente colocada na educação. Aí falamos da pauta ecossocialista do ministro da boiada, né, do Ricardo Salles. A gente sabe que ele esteve antes aqui no governo do estado de São Paulo, como secretário do meio ambiente, e ele foi por intermédio dele que foi flexibilizada a lei de licenciamento ambiental. Isso houve então uma imediata ataque a todas as áreas de conservação ambiental, inclusive nós estamos na luta contra o Porto Seco. Por quê? Porque se refere direto, primeiro, ao território ancestral dos Guaianá e dos Muirapinima aqui na região. Segundo, é nossa reserva de Mata Atlântica, é o que permite que a gente tenha um ar puro aqui, água, respirar o ecossistema da região do ABC. E aí você fala da pauta ambiental, do ecossocialismo, dos rios, como o Sandro traz, dos animais, como o Fernando Tchê traz, e aí você lembra que a saúde, ela está completamente imbricada na pauta ecossocialista, porque assim, sem a natureza trazendo toda essa força, ar puro, água, equilíbrio, urgência climática, que por causa do ataque do governo Bolsonaro está sendo mais urgente ainda. Então, sem essa pauta, a gente não pode falar numa saúde integral, porque a gente precisa da natureza para que as pessoas respirem dentro dos centros urbanos. Então, essa coletiva faz que cada um de nós traga um pouquinho da consciência do que é a integralidade do ser, né? E a Sueli é uma porta-voz extraordinária, quero dizer aqui, porque ela tem a escuta para cada uma dessas pautas. Ela sabe trazer com amorosidade as nossas pautas, as nossas reivindicações e transformar isso numa voz política, que ela faz com muita amorosidade e com muita assertividade. Então é muito importante hoje a gente pensar assim, sim, é importante proteger a Amazônia,
e os territórios indígenas, mas nós temos territórios de conservação em todo o estado de São Paulo que está sendo constantemente atacado pelos conglomerados turísticos e industriais da região. Então, assim, é muito importante que todas essas pautas estejam transversais e sincronizadas para que a gente possa discutir isso com propriedade no Congresso Federal. Então vamos levar todos juntos e cada um responsável por uma expertise, por uma pauta em que na soma de todas elas é uma potência que diz respeito a cada um de nós e a todos nós. Eu falo que a luta contra a devastação da floresta, a despoluição dos rios, é uma luta pelo ar que a gente respira e pela terra que sustenta os nossos pés, todos nós, né? No momento, como diz o Davi Copenaua, eles estão segurando o céu, mas é preciso que essa consciência e essa sabedoria venha para os centros urbanos também, e essa é a nossa voz. Como é que vocês se uniram? Porque assim, eram coletivas de diferentes cidades, como é que foi a decisão para que vocês fizessem essa união para concorrer agora ao Congresso? Primeiro dizer que assim, ser parte do mesmo partido já nos ajuda muito, né? Ter admiração um pela militância do outro, embora em cidades diferentes, também nos ajudou bastante. Então a gente já se conhecia de dentro do partido, já sabia o que cada um defendia, tanto nós de São Bernardo como o pessoal de Santo André e São Caetano. Vimos o desempenho, né, de 2020 de cada um na sua cidade, quantas pessoas a gente conseguiu que se juntassem a nós, que nos ouvissem. E aí, agora em 2022, por iniciativa do pessoal de São Caetano, do Cordel, eles, olha, vamos conversar, vamos sentar, nós somos do ABC, nós temos pautas específicas também, né, que é da nossa região, temos até sofrimentos, né, porque a gente está vendo as fábricas irem embora, num processo de desindustrialização terrível, que está aumentando muito o desemprego na nossa região. Temos as questões da educação sendo muito atacadas aqui, como todos os servidores públicos, né, no nível nacional, estadual e também nos municípios. Então, essas pautas foram, né, nos juntando, e a ideia de termos o mesmo objetivo, né? A gente fala assim, a gente tem pautas específicas, mas nós defendemos uma outra sociedade, nós defendemos uma forma de organização diferente. Então, na estratégia, no maior, a gente pensa da mesma forma. Então, vendo isso, o pessoal do Cordel nos chamou para uma conversa, o pessoal do Márcio, vamos juntar, né? É possível juntar. A gente tem as mesmas estratégias, acreditamos que o mandato seja democrático mesmo, das pessoas que nos elegem. Então, a gente, no maior, a gente pensava igual, então ficou mais fácil. Nos juntamos e fomos vendo o que a gente tinha essa mais busca afinidade. de vozes plurais que lutam aqui no ABC. Né? Então elas foram se acomodando, se aglutinando ali num objetivo de levar essas vozes do ABC para Brasília e falar, nós existimos. E São Paulo existe como potência muito por conta do ABC, da região do ABC. Mas a voz do ABC, ela continua sendo sublimada na questão política. Então, assim, várias forças, cada uma no seu município, de repente se encontraram e falaram, esse é o momento da gente falar em uma única voz, a voz do ABC. Inclusive, eu estava comentando com a Paula aqui, né, Paula, um pouquinho antes, eu estava vendo a notícia de que o ABC tem cada vez menos representantes no Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Isso é muito complicado, porque, principalmente para nós que somos de esquerda, né, eu sou filha de metalúrgico, né, eu acompanhei as greves de 80 através do meu pai, do meu irmão, que trabalhava na Volkswagen. A gente sabe do nosso histórico de luta, de resistência, que venceu a ditadura, que enfrentou os patrões, né, de forma tão heróica na década de 80. A gente viveu o movimento estudantil da década de 90, que também no ABC muito forte. Então, hoje ver que a gente não tem
as nossas representações, as nossas vozes, de quem lutou todos esses anos, nesses espaços, né, de poder, e de nós mulheres, né, que é importante dizer isso também, de mulheres trabalhadoras que têm a sobrecarga de duplas e triplas jornadas de trabalho, que fomos atingidas por uma reforma da Previdência, que vai fazer com que a gente trabalhe mais tempo, né, apesar das duplas e triplas jornadas. Então, todo esse sofrimento, sabe? E também no nosso histórico de luta e de resistência, a gente acha que a gente tem que colocar no Congresso Nacional. E sair daqui do ABC. Para nós é muito significativo sair do ABC. Ter essas vozes elevadas, porque senão parece que não tem voz no ABC de resistência, de esquerda raiz, a gente brinca, esquerda raiz que defende socialismo, que defende uma outra sociedade. Inclusive é importante dizer, o Hugo é da base da Igreja Católica, ele faz toda uma discussão também dentro da igreja, de que igreja quais são os cristãos, né, que precisam ser ouvidos também. Eu vou pedir, vou interromper um pouco, vou pedir, já que você falou do Hugo, que você, se puder, apresente os outros candidatos também, né, para que a gente possa conhecer um pouco melhor. Então tem a Silvia, tem a Sueli, tem o Hugo, que é da base da Igreja Católica. E é professor também do Estado. Tem a Isabel Rodrigues, a Isabel Rodrigues também é professora na Fundação Santo André e é coordenadora pedagógica em São Bernardo do Campo. O Sandro é ecossocialista, trabalha em defesa do meio ambiente há 20 anos na região. O Fernando Tchê é sociólogo, é historiador, agora vai ser pedagogo também, mas é um defensor assim, da causa animal. Ele tem muito essa pauta com ele, envolvido com ONGs. Que mais? Ana Clara, que é servidora estadual. Na pauta feminista também muito forte, das mulheres trabalhadoas. E a Sueli, que é professora, né? Eu sou professora, assim. Você fala um pouco pra gente essa pauta da educação, Sueli? Então, eu espero Mora no coração. Educação é minha paixão, né? Eu sou apaixonada pelas crianças, eu trabalho com crianças há 20 anos. Minhas crianças têm lá entre 7, 8, 9 anos. Bom, a educação, ela vem sendo muito atacada já há algum tempo, né? Com a precarização do nosso trabalho, nas condições mesmo de trabalho, número excessivo de alunos na sala de aula, salário sem um piso adequado à nossa profissão, e não adianta dizer que esse último piso que foi aprovado é suficiente porque não corrigiu, né? Ainda é muito baixo, não é condizente com a nossa profissão. O excesso de horas de trabalho, porque o professor está tendo que acumular mesmo 2, 3 cargos. Eu conheço professora que trabalha 3 períodos, manhã, tarde e noite, para conseguir pagar as contas. Então as condições de trabalho estão muito ruins. Tem uma questão ainda de formação, né? A gente precisa de mais parcerias com as universidades, que a gente sabe que tem esse conhecimento acumulado nas universidades, mas que não chega muitas vezes para o professor de educação básica. Falta um canal aí de comunicação para essa formação. Mas eu acho que o problema maior nem é a formação hoje, né? Eu vejo as professoras muito dedicadas, se esforçam muito para estudar, para planejar. Você viu na pandemia, quantos vídeos a gente vê de professora dando aula na pandemia, fazendo a lousa na sala da casa dela e dando aula improvisada. Por quê? Porque existe um esforço, quem trabalha com educação é muito apaixonado pela educação. Só que a gente não pode viver desse amor, a gente precisa viver de salário, a gente precisa ter tempo para ir ao cinema, para ler bons livros, a gente precisa ter um plano de carreira, né? Então, professores que fazem mestrado, doutorado e que não avançam no plano de carreira com aumento de salário adequado. Então, as condições estão cada vez piores, infelizmente, né? A gente viu durante a pandemia, né, todo o esforço que foi para garantir a educação, mas que depois, quando a gente retorna, não tem a valorização salarial que a gente merece, né? Então, a questão da educação, aí tem questão de plano nacional, tem questão da base curricular que é muito rebaixada para a escola pública.
enfim, Defasagem de condições. ensino ainda. Isso. E aí não adianta você falar assim, ah, mas a gente deu um computador a mais, uma lousa diferente. Não é isso. Não é isso que vai resolver o problema. É claro que os recursos tecnológicos nos ajudam, né? Mas se você não tem redução de número de alunos, se você tem que atender alunos, e tem que atender mesmo, porque eu defendo isso, com deficiência e não deficiência na mesma sala, que a inclusão ela é sensacional, ela é fantástica, ela tem que ocorrer, mas ela precisa ser com número reduzido, o professor tem que ter condição de atender a todos com equidade, com qualidade, né? Principalmente a gente que atende criança, eu preciso sentar, às vezes, individualmente com o aluno para poder ensinar, entende? E lidar com todos os outros ao mesmo tempo. Então isso não dá para ser feito com salas com 30 alunos, com 35 alunos, isso é um absurdo, né? E nós temos escolas com essa realidade. Então teve uma série de coisas aí para melhorar na educação, mas é importante dizer, as professoras e os professores são muito dedicados. Os nossos profissionais da educação são fenomenais, precisam ser defendidos. Não pode dizer que a educação é culpa do profissional da educação. O problema da educação é o profissional da educação, não é. O problema é a estrutura mesmo, é o Estado. Você perceba que é um contraste, porque nas culturas indígenas o professor é a pessoa mais valorizada. Ela é responsável por trazer toda a carga de cultura e sabedoria e conhecimento que aquele coletivo pratica no dia a dia, né? Então, assim, o professor deveria ser muito bem valorizado pelo Estado, tanto na questão salário como na questão tempo de preparo e de condições, né? Então é importante que se fale que existe sim outras possibilidades de mundo. A gente tem como provar isso, né? Então valorizar o professor, alimentação igualitária para todo mundo, 33 milhões de pessoas passando fome, é impossível a gente achar que isto é normal. Então existem outras formas de se procurar administrar os recursos públicos para que ele seja, porque tudo isso é um encadeamento, quer dizer, se o aluno vai para a escola sem se alimentar, ele não tem condições de dar o melhor dele. Se o professor vai para a escola numa rotina exaustiva, ele não tem condições. No final dessa equação, o trabalhador que sai para o mercado de trabalho das carteiras da escola é o mais precarizado possível. Então, aí você tem uma outra ponta. Na economia, você vai ter dificuldade de colocação de pessoas com realmente condições de suprir as necessidades do mercado de trabalho. Então, assim, é um ciclo infinito que a gente precisa quebrar com novas propostas. Gente, eu vou pedir para que vocês finalizem falando pra gente o que nós podemos esperar de vocês em Brasília. Acho que a gente já falou bastante disso, mas vamos pontuar para... Sim, eu acho que principalmente que seja um mandato popular, que a gente esteja sempre com as pessoas que nos elegeram, para elas dizerem pra gente para onde a gente vai caminhar. Eu queria dizer aqui também, aproveitar o espaço para falar da Batalha da Matrix, o movimento hip hop da juventude que se une no centro de São Bernardo do Campo. Tem outras batalhas pela região, mas que sofrem muita repressão. Então eu acho que a gente precisa ter essas vozes também, dos nossos jovens da periferia, jovens negros, que são os que mais sofrem, inclusive com a violência policial, a educação, né? Centralmente a educação, a gente está muito envolvida com esse tema, e a questão da Silvia, que ela pode dizer aqui melhor. Mas o que é importante é o mandato que é das pessoas que vão nos eleger, né? Nós acreditamos nessa construção coletiva, né? De ouvir as pessoas. Então, quem é da cultura, nós vamos reunir quem é da cultura, para que eles nos digam para onde a gente vai caminhar, quais são os projetos, onde que tem que colocar emendas parlamentares, que aliás, emendas parlamentares é uma polêmica, né? Esse negócio de orçamento secreto. Nossa. Mas enfim, né? É um mandato que esteja de fato colado com aqueles que nós defendemos. Então, eu tenho lá as professoras que vão me cobrar, eu tenho lá meus alunos que vão olhar para os meus olhos e vão me cobrar.
Então a gente tem que dar resposta para essas pessoas. Então acho que essa é a ideia. E de organizar também. Acho que é um mandato que sirva para organizar os povos originários da nossa região e da onde a gente conseguir alcançar, as professoras. Então vamos discutir qual que é o plano, o que nós vamos fazer juntas, vamos nos organizar para lutar, porque nós também sabemos que só o mandato institucional não resolve. Nós acreditamos que a luta também se dá nas ruas, que as pessoas precisam se organizar e pressionar lá o seu prefeito, os vereadores, a Assembleia Legislativa e o Congresso. E para isso a gente precisa de pessoas organizadas. Que o nosso mandato sirva para isso também. É isso aí. A coletiva socialista, Luta em Movimento, ela se organiza na seguinte dinâmica. Eleitos, Sueli estará em Brasília, defendendo as nossas pautas. E cada um de nós, os co-candidatos, estaremos aqui no ABC, nas nossas bases. E a nossa principal proposta é a escuta. Vamos ouvir o ABC e vamos levar a voz do ABC lá no Congresso Federal. Então, esta dinâmica da coletiva, ela precisa, e a ideia é que várias cabeças se mantenham firmes na proposta inicial de que nós somos ABC e nós estaremos no ABC. Então, Sueli estará lá defendendo a nossa pauta, mas cada um dos co-candidatos estarão aqui sempre próximo da onde está o problema e propondo soluções. Então é uma nova forma de fazer política, essa é a nossa grande proposta. E uma puxando a outra. Uma puxando a outra. Não sobe, não volta. A Sueli não vai ficar só em Brasília, a Sueli também vai ficar em São Bernardo. Então é isso, eu quero muito agradecer, meninas, a presença de vocês. Sei que agora, nessa época, é bem corrido, então muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada a vocês que ficaram aí em casa também com a gente. Vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal para não perder os nossos vídeos, ok? Obrigada. Obrigada, gente.